assunto que me traz a esta tribuna nesta tarde, de alguma forma, tem correlação ao tema debatido por alguns colegas, no que se refere a esta portaria do Ministério do Trabalho relacionado a um possível retrocesso em relação ao trabalho escravo. Porque também trato aqui de um dos direitos inalienáveis mais sagrados de qualquer cidadão brasileiro ou não. Estou tratando aqui especificamente de alimentação. Porque, senador Regufe, no último dia 16 de outubro, segunda-feira, a Organização das Nações Unidas, a ONU, celebrou o Dia Mundial da Alimentação. Se é que podemos falar em celebração, e usar esse termo, quando sabemos que no mundo mais de 800 milhões de pessoas passam fome todos os dias. Celebramos aquilo que nos deixa felizes. No caso, nós poderíamos dizer aqui que temos que fazer, e talvez o que a ONU quis fazer neste caso, é mostrar exatamente a antítese da alimentação. Mostrar que no mundo moderno como o nosso ainda impera a fome. A fome que atinge não só 800 milhões de cidadãos, seres humanos no mundo, mas é mais grave e mais triste. Porque mais do que 800 milhões, que é praticamente toda a população da Europa, destes, 150 milhões são crianças menores de 5 anos. Crianças que dormem hoje sem saber se amanhecerão no outro dia. E se amanhecerem, provavelmente amanhecerão com a sua capacidade cognitiva reduzida, o que significa com cada vez menos condições de aprender e, consequentemente, poder ter no futuro um futuro diferente. Com certeza, a ONU tenta lembrar nesse dia a barbárie humana. E aqui faço minhas, se é que é possível, as palavras de Dom Helder Câmara, abre aspas. A fome dos outros condena a civilização dos que não têm fome. Presidente, senador Davi, somos hoje 7 bilhões de seres humanos neste planeta. A expectativa e as estatísticas mostram que em 2050 seremos 9 bilhões. Serão 2 bilhões a mais de seres humanos a serem alimentados. Nós poderíamos seguir ainda nos números, falar nas proporções, significa que nós teremos mais 10 vezes a população do Brasil a alimentar. A pergunta que fazemos, neste momento, é se estaremos aumentando ou diminuindo o número de famintos. É verdade que no Brasil nós avançamos e avançamos muito na busca pela diminuição da desigualdade e da miséria, mas as estatísticas também apontadas pelo IBGE são muito tristes. 7 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da miséria. 23 milhões de brasileiros sob a linha da pobreza, ou seja, não chegam a ter 75% da quantidade calórica de alimentos necessários para comer e consumir todos os dias. Este, que é o país considerado o celeiro do mundo, e é mesmo, avançou a passos largos no que se refere à produção. Hoje somos um dos países que mais produz grãos e carne, e também avançamos no que se refere à produtividade. Os números aqui também não nos deixam mentir. Somos grandes exportadores para todos os países do mundo. Influenciamos o agronegócio, influencia a balança comercial brasileira. Nestes 3 anos de recessão, chegaríamos a um déficit de mais de 120 bilhões de dólares se não fosse o superávit do agronegócio em 226 bilhões de dólares. Mais do que estes recordes sucessivos, também o governo tem sido patrocinador do agronegócio. O Plano Safra, outro grande projeto do governo, colocou à disposição do produtor rural 190 bilhões de reais em financiamento, inclusive em seguro rural, com juros baixos, abaixo do mercado, inclusive este ano menor do que o ano agrícola passado. É verdade que os números não só são positivos de um lado, no que se refere ao incentivo do governo e também ao resultado
que o agronegócio dá para o próprio governo e ao próprio país, mas também no que se refere à quantidade de alimentos que são colocadas não só na mesa dos trabalhadores brasileiros, mas também do mundo. Os recordes são anuais. Mato Grosso do Sul, esse ano, vai ter o maior recorde agrícola da sua história, dos seus 40 anos de existência. Segundo expectativa, nós estaremos fechando o ano com 20 milhões de toneladas de grãos. Mato Grosso, o maior estado produtor de grãos do mundo, nosso estado-mãe, também terá a sua maior safra de todos os tempos. Mas o grande problema da alimentação não está apenas na produção, mas principalmente no fato de que nem tudo que é produzido consegue chegar à nossa mesa. E não chega à mesa por dois grandes fatores: pela perda de um lado na comercialização e pelo desperdício de outro dentro de nossa casa. Aqui, especificamente, perda e desperdício não são sinônimos. A perda acontece lá mesmo antes da porteira, quando o produtor lança a semente na terra lavrada e muitas vezes essa semente está mal guardada, muitas vezes mal manuseada. Ali se começa o desperdício, continua da porteira para fora, quando ele pega a estrada sem asfalto, quando não se tem uma estrutura logística de transporte intermodal, porque o Brasil ainda insiste nessa ideia arcaica de se investir em rodovias, esquecendo das grandes rios que nós temos, portanto das hidrovias, e deixando sucateados as nossas estradas de ferro, o nosso trem, o que é um verdadeiro desperdício de dinheiro e mais do que isso, uma violação ao patrimônio público. A perda acontece e ela se estende na comercialização. Mas vamos ao desperdício, porque isso interessa a nós, está relacionado a nós e a nossa responsabilidade. O desperdício acontece dentro das nossas casas. Quando compramos o produto no supermercado, ou mesmo nas centrais de abastecimento, e deixamos esse produto lá dentro do armário, perdendo a validade, ou quando esbanjamos dentro na nossa mesa, querendo mostrar que fartura é sinônimo de alguma coisa positiva, quando fartura, neste caso, num país de desiguais, nada mais é do que se comprovar a indiferença de todos nós no que se refere àqueles menos favorecidos. Diante de tudo isso, eu venho à tribuna para lembrar que nesta semana em que a ONU acaba de falar que temos que celebrar o Dia Mundial da Alimentação, nós temos aqui que fazer uma reflexão. Mudarmos o paradigma, um paradigma que só pode ser mudado através do desenvolvimento social e econômico do país, que passa sim pelo agronegócio, mas passa acima de tudo pela educação, pela conscientização do nosso povo. Também dados da FAO, da Organização Mundial, a Organização das Nações Unidas da Alimentação e da Agricultura, comprovam que apenas os Estados Unidos e a Europa, se eles acabassem com o desperdício, eles seriam sozinhos capazes de acabar com a fome no mundo. Mas vamos lá, isso é impossível, conscientizar a todos, diminuir as perdas. Se houvesse por parte desses países, Europa enquanto continente e Estados Unidos enquanto país, a diminuição de apenas 20% desses desperdícios. Hoje, essas 150 milhões de crianças no mundo não estariam dormindo ou tendo o sono da morte, da possível morte. No Brasil, não é diferente. Segundo esses mesmos dados da Organização das Nações Unidas, as perdas acontecem mais nos países menos desenvolvidos, porque não tem a infraestrutura de transporte e se perde desde a produção até a comercialização. Mas o desperdício acontece mais nas mesas dos países ricos. E para compensar, o Brasil é um misto disso tudo, híbrido, para compensar sempre olhando aí o aspecto negativo. Nós, quando fazemos a coisa errada, somos capazes de fazer sempre em dose dupla. Aqui no Brasil, nós perdemos muito e desperdiçamos demais. Diante de tudo isso,
é importante nós fazermos uma reflexão. Quero aqui, na minha palavra final, dizer da nossa responsabilidade. A responsabilidade desta casa, a responsabilidade do governo federal, a responsabilidade de se investir sim no agronegócio, na infraestrutura, de termos emendas parlamentares para podermos colocar na zona rural e também nas cidades, mas principalmente construindo pontes, estradas, investindo em rodovias, em hidrovias, em ferrovias, ajudando o agronegócio na construção de silos, no armazenamento, porque se na década retrasada, se lá nos anos 90, nós tínhamos silos e armazéns suficientes para termos os nossos grãos devidamente armazenados e sobravam 8, mas a capacidade era superior a que se produzia na época. Hoje nós temos um déficit, hoje nós plantamos, hoje nós semeamos, hoje nós cultivamos, hoje nós colhemos e muitas vezes deixamos a céu aberto, porque o algodão não tem onde ser armazenado, a soja fica recebendo o sol e a chuva por falta de silos, por falta de armazenamento. Com muito prazer, concedo a parte ao senador Regufe. Senadora Simone, eu quero apenas parabenizar a Vossa Excelência e dizer que eu sou testemunha aqui nessa casa da luta de Vossa Excelência em defesa da população e da economia do Estado do Mato Grosso do Sul. Eu vejo o esforço de Vossa Excelência aqui na defesa do seu Estado, representando o seu Estado, lutando pelos assuntos do seu Estado, sempre com muita dedicação, e eu quero dar esse testemunho a toda a população do Mato Grosso do Sul, da dignidade do seu mandato e da luta que Vossa Excelência tem travado nessa casa em favor da população do seu Estado e das causas que são caras ao seu Estado. Queria dar esse testemunho aqui. Obrigada, senador Regufe. Uma questão de justiça. Eu fico muito feliz com a parte de Vossa Excelência, porque sei, além de tudo, pela amizade que temos, que Vossa Excelência fala, acima de tudo, com o coração. Tive o prazer e a grata surpresa de conhecê-lo quando aqui cheguei, né? Chegamos juntos, e ver um jovem tão brilhante representando essa capital que é de todos nós, né? Brasília e também o Distrito Federal. E fico mais feliz ainda ao encerrar o meu pronunciamento, presidente, saber que falo tendo aqui, né, na plateia, jovens, futuros cidadãos e cidadãs que um dia estarão aqui e que estarão também dentro das suas casas e fora delas, fazendo aquilo que nós queremos de todo cidadão, né? Que exerçam a sua cidadania, seja através do voto, escolhendo bem os seus representantes, sejam, sim, fazendo aquilo que cabe a cada um de nós, não só esperar do poder público, mas fazer a sua parte, né? Para mudar o mundo, basta que mudemos a nós mesmos. Se cada um mudasse a si mesmo, não precisaríamos, talvez até, quem sabe, da classe política. E aí vem a mensagem final em relação à questão ao alimento, em relação à fome. Quando nós pensamos em 800 milhões de pessoas passando fome diariamente no mundo, isso já é assustador, mas é mais assustador ainda quando nós sabemos que com pequenas ações e pequenos gestos nós podemos fazer a diferença. Então é esta a missão da nossa casa, senador Jorge Viana. Se de um lado temos alimentos suficientes, mas concentrados e, portanto, perdidos e desperdiçados, capazes de alimentar o mundo. De outro, temos milhões de cidadãos, brasileiros ou não, famintos, também desperdiçados e perdidos, sem vida, apenas na sobrevida. Portanto, a nossa missão, a missão enquanto cidadãos, a missão enquanto senadores, a missão desta casa, a missão do Senado Federal, é poder fazer com que sejam incluídos todos esses brasileiros nas nossas mesas de refeição. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigada, senhoras e senhores.